Bom dia, Gustavo, tudo bem? Bom dia, Cláudia. Vocês me ouvem bem? Tudo tranquilo por aqui. Seguinte, gente, o professor Gustavo é sempre aluno do Medianeira, cientista político, mestre finalizando o doutorado nessa área, na Unicamp, agora ele está em Portugal, né, também em processo de estudo. Então, nesse cenário geopolítico, o Gustavo deu várias entrevistas, né, tem estudado, se especializado bastante. Então, nós pedimos que vocês aproveitem, né, e desde já agradeço, Gustavo, pela tua presença. Sei que o horário não é compatível, né, mas esse esforço aí de estar com a gente de novo, com um ano de guerra, nós fizemos, o Gustavo esteve com a gente no ano passado, no início da guerra, tá? E agora ele vem trabalhar o cenário geopolítico desse um ano de guerras, relações de poder aí, e como que se configura o quadro. Obrigada. Só rapidinho, então, a ideia é essa, né? Há um ano atrás, quando a Ucrânia tinha sido invadida, sei lá, menos de um mês, o Gustavo conversou com o terceiro de 2022, agora a gente completou um ano, e o mundo, como ele vai mostrar, mudou um pouco nesse um ano. Então, a ideia é essa, tá? Pensar um pouco, vocês terem bastante informação sobre essas questões geopolíticas atuais, tá? O Gustavo está em Coimbra, é meio longe, né? Como vocês sabem. Eu tenho a impressão que o áudio vai funcionar bem, talvez ele fique piscando aí na imagem, mas a gente vai ouvir ele bem, tá bom? Fica à vontade aí. Bom dia para todo mundo. Só me façam assim se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Perfeito. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui, na verdade, né? Estar aqui e aí, né? Juntos. Acho que é muito legal. Queria agradecer profundamente a Cláudia, aos professores Felipe e Xixo. Inclusive, o Xixo foi o nosso professor de geografia e debateu conosco também sobre geopolítica, geografia política, lá nos idos dos anos 2000. Então, a gente está aí já desde faz tempo nessa parceria e queria agradecer também todo mundo que está por aí. Fico muito feliz, né? A Cláudia falou do horário, mas para poder falar, né, com o pessoal do Medianeira, enfim, sempre a gente faz um esforço legal aí para poder estar conversando com vocês. Eu preparei alguns slides aqui para a gente poder contextualizar um pouco esse um ano de conflito lá na Ucrânia e tentar pensar um pouquinho, né, a respeito do que isso significa sobre o nosso mundo, porque acho que esse é o ponto principal, né? Nos últimos tempos, não sei se vocês conseguiram perceber isso, desde que a gente voltou da pandemia, a gente começou a se referenciar a essa guerra como a guerra, né? Então, a gente tem alguns conflitos que estão acontecendo no cenário internacional desde muito tempo, se a gente for parar para pensar, no caso, por exemplo, da guerra na Síria, que acontece desde 2011, a guerra no Iêmen, que começou em 2013, a gente tem conflitos na Etiópia, a expulsão dos Rohingya em Myanmar, que começa lá por 2017, 2018, né? Mas todos esses conflitos são, de uma forma ou de outra, resumidos, né, como outros conflitos. E quando a gente fala a guerra, hoje, provavelmente com os pais de vocês, quando a gente vê no jornal, quando a gente, né, observa alguém falando sobre a guerra, a gente acaba se referenciando sobre essa guerra, né, com relação a essa guerra que tem acontecido em território ucraniano, e a gente já vai ver quem são os envolvidos e tudo mais dentro dessa lógica, né. Agora vem um momento tenso de compartilhar a apresentação. Eu quero ver se eu consigo, é sempre um momento de susto. Acho que foi. Espero que tenha ido. Foi? Assim, se foi. Não foi. Foi? Beleza. Então vamos lá. A ideia aqui é que a gente possa discutir um pouco, justamente, esse um ano de guerra na Ucrânia, trazendo algumas, né, considerações de caráter mais geopolítico, né? E aí eu queria fazer já uma pequena consideração, né? A gente vai falar muito aqui de questões militares,
né? Então a gente vai falar muito sobre armamentos, sobre troca, envio de armas, treinamento, enfim, a gente vai falar muito de questões bélicas. Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala de geopolítica, a gente não fala só de questões militares, né? A gente não pode reduzir as questões geopolíticas apenas às discussões que têm como função aí entender um pouco como que os estados usam a força no sistema internacional. A nossa ideia aqui é tentar entender também como que isso acaba afetando as relações de poder como um todo, né, em diferentes escalas, né? Aí o conceito de escala geográfica é um conceito para nós muito importante, né? Porque quando nós, por exemplo, no Brasil ou aqui em Portugal, acabamos sofrendo, por exemplo, com a inflação de algum tipo de produto, né, em razão desse conflito que está acontecendo, a gente está tendo aí um contato entre diferentes escalas. A nossa escala do cotidiano, no caso da gasolina, no caso do fertilizante, no caso dos grãos, por exemplo, acaba sendo afetada, né, a nossa escala do cotidiano por algo que está acontecendo na escala internacional, e a gente poderia dizer vice-versa, né? Então, acho que são alguns aspectos importantes que a gente pode já começar a colocar. O professor Felipe, pelo jeito, deu para vocês um mapa, né? Eu acho isso super importante para a gente ter uma ideia mais ou menos do que a gente está falando quando a gente fala sobre conflitos internacionais. De qualquer forma, eu quis contextualizar também um pouco aqui com vocês do que a gente está falando, né? Qual é esse conflito que a gente fala, a guerra da Rússia, guerra da Ucrânia, guerra na Ucrânia, né? São alguns aspectos importantes que acabam se misturando quando a gente acaba falando, ouvindo muito noticiário ou debatendo isso com um pouquinho menos de rigor. Vou puxar aqui um pouco para a questão da geografia, né, que é a minha área. Eu sou formado em Relações Internacionais, mas o meu mestrado e doutorado estão sendo na geografia, e eu vou fazer uma pequena diferença entre guerra da Ucrânia e guerra na Ucrânia, né? Acho que essa diferença ela é bem interessante para a gente pensar como que a gente caracteriza esses eventos, né? Quando a gente fala da guerra da Ucrânia, né, a gente está pensando em algo que pertence aos ucranianos, né? Por exemplo, a guerra do Kosovo, a guerra da Bósnia, que provavelmente vocês estudaram, que foram aqueles conflitos étnicos que aconteceram nos anos 90 com o desfacelamento da antiga Iugoslávia, como efeito do fim da Guerra Fria. Guerra da Bósnia, guerra da Croácia, guerra do Kosovo, significavam guerras civis que estavam acontecendo dentro do território, tendo como foco a disputa pelo controle, poder, domínio, enfim, de algum grupo específico dentro desse território, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente fala em guerra do Paraguai. Lembra lá da história que vocês estudaram já a guerra do Paraguai? Então, a gente normalmente fala de guerra do Paraguai, quando no Paraguai chama-se a guerra da Tríplice Aliança, porque foi uma guerra feita contra o Paraguai por parte de Brasil, Argentina e Uruguai, né? Então, a forma como a gente classifica um fenômeno internacional, principalmente bélico, é algo muito importante para a gente entender, né, e as consequências práticas desse fenômeno. E por isso que, ali no título, vocês viram, eu faço questão de colocar um ano de guerra na Ucrânia, né, e não de guerra da Ucrânia. Por quê? Porque a gente está tendo um conflito bélico que está acontecendo no território ucraniano, mas que não diz respeito apenas à Ucrânia, né? Ela está, na verdade, servindo de ponto de atração, a gente poderia chamar um vórtice, né? Meio que um buraco negro que está puxando com força várias ligações que a gente vai tentar entender aqui ao longo dessa nossa conversa em termos de sistema internacional como um todo. Esse mapinha eu peguei ontem da Al Jazeera. Para quem fala inglês, eu recomendo fortemente acompanhar esse noticiário, né? Al Jazeera em inglês, eu acho que é um noticiário muito interessante. Para quem não fala inglês, né, não ouve inglês, eu recomendo fortemente a dw.com, né? O Meu País tinha uma versão em português, mas agora acho que só tem em espanhol. A RFI, enfim, essas agências internacionais têm versões em português, né? A Reuters, a AFP, e grande parte do noticiário que a gente recebe no Brasil vem traduzido dessas agências. Então, eles têm sites em português, né, que a gente pode acessar essas informações. Esse mapinha que eu estou mostrando para vocês é um infográfico, né, não é um mapa, mas, enfim, é um infográfico que mostra mais ou menos qual é a região que hoje está em disputa
em território ucraniano, né? E isso é muito importante, porque ao longo desse 1 ano, nós passamos por várias fases diferentes. A gente observou pelo menos aí umas 4 fases do conflito diferentes, indo desde as provocações entre Rússia e Estados Unidos, lá no final do ano de 2021, até a fase atual, em 2023, né? Tanto que no começo dessa guerra, a impressão de nós que estudamos Rússia, geopolítica, enfim, era de que seria um conflito que logo iria acabar, né? Mas na verdade a gente já está falando aí de 391 dias de guerra, mais de 1 ano completado, e uma disputa por várias regiões. Vocês provavelmente observaram no noticiário que vocês estão acompanhando muitos nomes de cidades, certo? A gente foi se acostumando com nomes de cidades da Ucrânia, né, como Kiev, Bakhmut, mais recentemente, Mariupol, Donetsk, Luhansk, que são cidades também, além de serem regiões. Enfim, por quê? Porque é uma guerra que ela vai circulando entre diferentes regiões. A gente não tem uma guerra definitiva no caso desse conflito que está acontecendo na Ucrânia, né? Nós temos várias forças militares envolvidas, a gente já vai ver quais são, e esse movimento no território ele é fluido, ele não acontece como chega a conquista e fica com aquela parcela do território, né? É uma guerra que vai se alterando ao longo do tempo. Isso para nós é importante porque no começo, né, acho que é interessante a gente sempre voltar, né, e pegar um pezinho lá na história, né, para a gente pensar um pouco esses processos, né, esse conflito ele começa não em 2022, 1 ano atrás, mas ele começa em 2021, né. Em 2021, os Estados Unidos começam a receber sinais da Rússia de que a Rússia queria rediscutir a arquitetura de segurança da Europa. Tá. Isso é um termo, um palavrão que a gente usa, né? Mas, na verdade, o que a Rússia pretendia era discutir junto aos Estados Unidos e à Europa formas de garantir o interesse de cada um desses países no continente europeu. Né? Aqui a Europa, quando eu falo Europa, sobretudo a União Europeia, os Estados Unidos e a Rússia. Pode parecer algo simples, bonitinho, né? Mas o Putin também, o presidente da Rússia, né? O Putin não adotou isso de uma forma super tranquila e carinhosa, né? Na verdade, foram algumas ameaças que foram feitas com relação aos pactos que tinham sido adotados no final da Guerra Fria, no final dos anos 80, começo dos anos 90, que o Vladimir Putin começou a ameaçar que ele abriria a mão, né, em 2021. Isso por quê? Porque o antigo presidente dos Estados Unidos, que vocês vão se lembrar, o Donald Trump, ele começou a desarticular alguns desses acordos entre Rússia e Estados Unidos depois do fim da Guerra Fria. O Trump, depois a gente fala um pouquinho melhor dele, ele tem um papel importante nos Estados Unidos, que é de quebrar uma tradição diplomática que agora o Joe Biden está tentando recuperar, né, e trazer os Estados Unidos para uma posição mais unilateral, mais bélica, mais com interesse no seu mercado interno do que nas relações internacionais. A partir daí, a gente tem uma situação interessante, porque quando o Joe Biden chega ao poder nos Estados Unidos, ele quebra essa lógica do Trump e o Putin se vê diante de uma situação em que ele vai ter que cada vez mais tomar iniciativas unilaterais, o que envolve também o reconhecimento de 2 regiões dentro da Ucrânia, né? Então vocês estão vendo essas 2 bolotinhas aí na região leste da Ucrânia, são as 2 regiões de Donetsk e Luhansk, que são as 2 regiões que o Vladimir Putin, no dia 21 de fevereiro de 2022, vai reconhecer como países independentes. Ele vai falar, essas regiões não pertencem à Ucrânia, eu reconheço o governo dessas regiões como governos independentes. Por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso porque, ao reconhecer um país como um país independente, um Estado está falando, o governo local é aquele que tem legitimidade para administrar esse território. Então, eu tenho que ajudá-lo a expulsar os, entre aspas, invasores estrangeiros. Nesse caso, os invasores estrangeiros para o Putin seriam os ucranianos, que tinham legitimidade sobre aquela região
até esse reconhecimento das tropas, né? Então, você tem aí, vocês percebem, todo um jogo de discursos, inclusive, e de representações que são feitas nesse processo. A partir desse momento, né, daí já no dia 24 de fevereiro de 2022, o Vladimir Putin anuncia o início de uma operação militar especial, tá? E aí, também a gente tem uma oposição entre os dois lados. Essa guerra, que a gente chama de guerra, por ser um conflito armado, ela é vista por diferentes países de diferentes formas, né? A Ucrânia vê, obviamente, isso como uma invasão armada da Rússia ao seu território, né? E assim é visto por parte de grande parte dos países do mundo, né? Uma invasão militar ao território ucraniano. Já a Rússia observa isso como uma operação militar especial. O que é uma operação militar especial na visão russa? Não é uma guerra declarada contra a Ucrânia, mas é uma atuação armada voltada à proteção dos civis contra oficiais ucranianos nessas regiões que a Rússia reconheceu como independentes. Isso é um pouco confuso, porque justamente a gente não tem uma definição clara do que seria para os russos uma guerra, né, e não uma operação militar especial. Então, a gente ainda está trabalhando com desconhecidos, né, com segredos e questões desconhecidas no meio desse conflito. Essas foram as regiões em disputa, né, Donetsk e Luhansk, mas a gente sabe, como a gente pode ver nesse outro mapinha, né, que a Rússia acabou invadindo outras regiões também, e hoje exerce domínio principalmente sobre essas regiões em vermelho, né, a leste da Ucrânia e a sul do país. Bom, é possível avaliar uma guerra? Acho que essa é uma pergunta importante para a gente fazer, né? A gente pode, de uma forma ou de outra, fazer algum tipo de avaliação de um conflito internacional, né? Como humanistas, que eu acredito que vocês são, assim como eu, a gente, claro, se opõe a qualquer uso da violência com finalidades políticas, né? Então, acho que isso é um aspecto importante para a gente pensar. Qualquer guerra, qualquer conflito é o uso da força para impor uma vontade política sobre um outro inimigo, um indivíduo, um grupo ou um país. Agora, em termos mais gerais, a gente pode, de uma forma ou de outra, avaliar uma guerra, né? E eu acho que uma das poucas formas que a gente tem para avaliar conflitos é tentar puxar, né, qual foi a intenção, a intencionalidade inicial lá, a vontade, né, a motivação que levou um país a tomar aquela atitude, né? E isso a gente vê nesse discurso que eu falei que foi feito no dia 21 de fevereiro de 2022 por parte do Putin, né, que ficou conhecido como discurso da lição de história, né? O Putin, assim como nos Estados Unidos, né, os presidentes da Rússia são conhecidos pelos seus discursos. Assim como na China, eles são conhecidos pelos seus princípios estabelecidos. 6 princípios de Mao, 7 princípios de Deng Xiaoping, as 12 considerações harmônicas do Hu Jintao, enfim, né, cada país tem a sua tradição no estabelecimento dos princípios da sua ação internacional. E no caso da Rússia, vários discursos do Putin ficam muito famosos. Em 2007, ele faz um discurso em Munique, na Alemanha, em que ele fala que a Rússia não vai mais cooperar com o Ocidente, e em 2022, logo antes da guerra, ele faz esse discurso da lição de história. Por que a gente chama de discurso da lição de história? Porque ele foi um discurso em que o Putin vai fazer todo um argumento, né, toda uma argumentação, vai levantar todo um histórico inventado, né, de por que aquela região não pertenceria à Ucrânia, e sim pertenceria à Rússia, né, ou faria parte, enfim, de uma grande Rússia de países independentes. Nesse sentido, para quem estuda nacionalismos, né, e acho que esse é um tema que vocês vão trabalhar também, o Putin fez exatamente aquilo que tanto o Eric Hobsbawm falou no livro dele, A Invenção das Tradições, né, quanto o Benedict Anderson no Comunidades Imaginadas, né, ele tenta criar uma identidade comum entre russos e população que vive no leste da Ucrânia, quebrando a ligação que essa população do leste da Ucrânia teria com a população mais ocidental do país, né, da região mais ocidental do país. Tanto que ele chega a falar que a Ucrânia não existe, que a Ucrânia foi uma invenção do Lenin,
né? E aí é importante a gente lembrar que por mais que queiram falar que a Rússia é comunista, a Rússia não é comunista, muito menos o Vladimir Putin, né? O Putin, inclusive, ele é anticomunista, né? Ele, na verdade, tenta recuperar, como a gente vê nessa bandeira atrás, né, da águia de duas cabeças douradas, ele tenta recuperar um orgulho, né, uma simbologia do Império Russo, de antes da União Soviética. Então, ele tenta quebrar até a própria lógica de criação da Ucrânia, que, queira ou não, foi uma invenção da União Soviética, mas não nos termos que o Putin coloca, né? A gente pode depois conversar um pouquinho sobre isso. Bom, a partir da perspectiva russa, o que aconteceu nesse último ano? Para a gente pensar um pouquinho aqui em conjunto, né? Como eu disse para vocês, a guerra ainda não foi declarada por parte da Rússia, né? Por isso que eles chamam de Operação Militar Especial. Uma declaração de guerra, de acordo com a Constituição russa, né, com a legislação russa, estabelecesse quais são os seus inimigos e liberasse uma economia de guerra que mobilizaria toda a atividade econômica nacional para o esforço de guerra. Não é bem isso que o Putin quer, né? O Putin não quer mobilizar toda a economia em direção à guerra. Ele quer fazer uma operação militar pontual no leste da Ucrânia. Por isso que ele ainda não declarou guerra. Isso é sempre uma carta que está na manga dele, né? A gente não pode desconsiderar que, de repente, semana que vem, ele pode considerar essa possibilidade. Mas, por enquanto, na visão da Rússia, a gente ainda não está falando disso, né? Ao mesmo tempo, os russos não estão usando o seu exército. Isso é um aspecto interessante, porque a gente fala, né, de tropas russas, né, de forças russas lá no terreno, mas, sobretudo, os russos estão utilizando voluntários e mercenários. A gente vai voltar a isso mais para frente, né, enquanto que parte significativa do exército russo continua em território nacional, não foi em direção à Ucrânia, né? As sanções ocidentais, que a gente ouve falar desde o começo desse conflito, na verdade, só começaram a fazer efeito na economia russa agora, né? E aí, talvez eu devia ter trazido umas fotinhos bem interessantes, né? Vocês lembram que teve uma debandada de empresas ocidentais lá da Rússia, né? No começo da guerra. A Renault, por exemplo, que tem uma fábrica aí perto de Curitiba, foi vendida pelo valor simbólico de €1, né? Então, os franceses venderam a fábrica inteira, né, todas as fábricas da Renault, por €1 lá na Rússia, para um nacional russo, né, para uma empresa nacional russa. Ao mesmo tempo, o Starbucks, por exemplo, né, que agora está cheio aí em Curitiba de Starbucks, na minha época não tinha, só mudou a logo, né, saiu a do Starbucks e entrou uma menina com uma boina. Né, o McDonald's também, McDonald's virou o tio Vânia, né? Então, assim, as lojas continuam, a economia continua acontecendo, né? As pessoas, e é muito estranho para nós, porque a gente tem aquela imagética da Segunda Guerra Mundial, de guerra total, de destruição e tudo mais, e é muito estranho para nós ver que na Rússia e na Ucrânia muita gente está levando a vida de forma comum. As coisas acontecem. Essa guerra, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma questão específica, né? Apesar do Putin ser contra formas de extremismo que possam abalar o seu poder interno, então ele é anticomunista da mesma forma que ele é antiliberal, o Putin também enfrenta um grande problema lá na Rússia, né? As pessoas não necessariamente apoiam o governo, mas também não desaprovam, né? Um dos poucos institutos de pesquisa que ainda estão abertos lá na Rússia, que é o Instituto Levada, fez uma pesquisa recente que percebeu que deu como resultado que 65% dos russos não aprovam nem desaprovam as ações do governo russo na Ucrânia, né? Se isso é ruim para os ucranianos, porque eles não desaprovam, né? A parcela daqueles que desaprovam de forma eficaz, né, digamos assim, é muito pequena dentro da Rússia. Da mesma forma, isso demonstra que o governo tampouco tem apoio, não está nem muito aí para aquilo que o governo faz ou deixa de fazer,
né? Claro que isso levanta uma série de questões morais, né? Mas isso é importante para a gente entender por que o Putin tem tido tanta liberdade com relação à sociedade civil para executar essa atuação. Bom, do ponto de vista ucraniano, o que a gente pode perceber de uma forma ou de outra, né? Do ponto de vista ucraniano, é importante a gente lembrar que a própria Ucrânia passou por várias transformações nos últimos tempos, né? Isso é um aspecto importante para a gente colocar no cenário. Inclusive, um dos motivadores do conflito foi a Revolução de 2013 e 2014, conhecida como Euromaidan, né, a Revolução do Maidan, enfim, da Praça Europa, lá em Kiev, que derrubou o governo de um presidente pró-russo e instalou um governo pró-ocidental, né, entre 2013 e 2014. Passou por muitas mudanças, né? Quando houve a invasão russa, lá na semana do dia 24 de fevereiro, 25 de fevereiro do ano passado, o governo do agora muito conhecido Volodymyr Zelensky quase caiu. A gente tinha essa percepção de que o governo ia cair a toda hora. A primeira vez que ele apareceu na TV foi dessa forma. O primeiro comunicado oficial à nação foi esse que ele fez, né? E é muito interessante, porque agora a gente se acostumou, e a imagética ela é muito importante, né? A gente se acostumou a ver o Zelensky sempre com aquela roupa fardada, né? Sempre com aquela roupa verde, moletom verde, enfim, com símbolos da Ucrânia, e por aí vai, que ele aparece nos noticiários e tudo mais. Mas a primeira aparição dele foi assim, de terno, né? Falando sobre essa perspectiva, né, da invasão, e que tinha como apelo principal demonstrar a incapacidade da Ucrânia de responder a qualquer atuação russa, né? Reconhecendo mesmo a fraqueza ucraniana, né? Acho que isso é interessante, porque a primeira fala do Zelensky é: nós somos fracos, e, portanto, nós temos incapacidade de responder a qualquer ação militar russa. E o Zelensky, ele vem daquela região em disputa, e ele chega a falar em russo nesse discurso, que é uma das línguas mais faladas naquela região. E ele se dirige à população russa falando, né, sobre como esse conflito poderia ser problemático também para eles. Bom, qual que é a grande questão? O Putin, ele questiona muito a legitimidade do governo ucraniano desde aquela revolução que eu falei para vocês, de 2013 e 2014. Tá? Então, ele considera, vocês vão se lembrar que o Putin falava muito, naquele período, de nazistas, desnazificar a Ucrânia. Até foi um tema que a gente falou no ano passado aí na palestra que a gente fez do colégio, né? A desnazificação para o Putin era, ao mesmo tempo, eliminar grupos neonazi na Ucrânia, que realmente existem, né? Então acho que isso é importante, a gente já vai falar deles, mas também significava substituir esse governo, né, que havia feito uma mudança territorial ali na Ucrânia, né? Isso é um dos argumentos russos para fazer a guerra, né? Mas ao mesmo tempo é uma questão que a legitimidade, na perspectiva ucraniana, foi uma decisão legítima do povo e, portanto, deve ser mantida, né? Aqui a gente tem um ponto importante das conversas de paz, né? Então, o caminho possível para frente vai passar necessariamente pelo formato do Estado ucraniano, que a gente já vai falar um pouquinho mais a respeito disso. A visão ucraniana é de que a Rússia é a única responsável pela guerra, sendo que essa responsabilidade não pode passar pela Ucrânia, só que, ao mesmo tempo, trata-se de um governo que sempre foi muito fraco. A Ucrânia, assim como a Rússia, passou por um processo de abertura ao capitalismo depois do fim da União Soviética, que gerou muita desigualdade econômica e política. Houve uma concentração muito forte do poder econômico, do poder político, nas mãos de poucas pessoas, que eram a classe política, da burocracia, e, por outro lado, os chamados oligarcas. Vocês devem ouvir muito falar esse termo oligarca. Para quem é de futebol, um dos oligarcas mais famosos é o Roman Abramovich, né, que era o dono do Chelsea, né, e que agora está, enfim, envolvido aí em algumas outras negociações, né? Esses grandes oligarcas, tanto russos quanto ucranianos, sempre fizeram oposição a governos mais liberais na Ucrânia e mais ligados à União Europeia.
Então você tem uma tensão, você tem uma elite latifundiária que exporta grãos para o Oriente Médio e para a Europa, mais ligada à União Europeia, e uma elite oligárquica que depende das indústrias, da exploração de minério, petróleo, gás, mais ligada à Rússia. Né? Então você tem essa disputa de poder entre as elites ucranianas também, como aspecto importante. E, na visão ucraniana, o Ocidente não tem cooperado de forma suficiente. Né? Isso pode nos dar um pouco de choque. Afinal de contas, para nós parece óbvio que a Ucrânia e o Ocidente são, né, amigos desde criancinha. Mas o que a Ucrânia vem falando no último ano é que o apoio dado pelo Ocidente ao Ucrânia, talvez, né, ou seja, ele se muito focado em ações, falas de apoio material, de fato. Por exemplo, nenhum país até agora controla. Isso significa escalar o conflito. Mas na visão ucraniana, isso deixa o país completamente vulnerável à Rússia. Bom, a partir da perspectiva do sistema nacional, como as mudanças para a gente pensar. Primeiro, essa é uma guerra invencível a partir desses pontos de vista. Né? Há uma dificuldade muito grande, tanto na colocação da Rússia, quanto na colocação da Ucrânia, tem um ponto de partida completamente oposto. Ela é uma guerra que é invencível. Né? A gente tem razões, questões que envolvem esse processo. Né? Dominação total por parte Oi. da Rússia. Oi, Gustavo. Oi. Tá me ouvindo? Sinal tá oscilando. Essa última parte que você falou sobre a questão do Ocidente, de não ter cooperado, a visão de não cooperação com a Ucrânia, nós não conseguimos entender. Vocês entenderam? Dá para repetir? Certo. Desculpe. Tá. Mas o sinal está bem, não sei se é aí ou aqui. Imagina, Tá. Eu tô com medo de mudar a internet aqui. Alô? Oi. Tá falhando. Nós vamos tentar tirar a câmera aqui, tá bom? Ou você tira a câmera. É isso, gente? Para não sobrecarregar. Isso. Tira a câmera aqui. Certo. Eu sei que você caprichou na escolha da gravata, mas vai que, né? Eu desliguei aqui, você desligou aí? Alô, tá me ouvindo? Tava indo bem até agora, deu uma travadinha. Você tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu tirei o fone aqui. Talvez seja o fone. Aparentemente voltou ao normal a sua voz. Embora você tá travado aqui na imagem, mas vai falando aí que tá tudo certo. Não, porque eu parei a câmera. Aê. Tá, as câmeras desligaram. Eu acho que da parte você estava falando da visão da Ucrânia, parte, né? Tá. O Ocidente não está colaborando tanto, mandando uns MiGs sucatões da União Soviética aí. Então, a questão do Ocidente na visão ucraniana é que o Ocidente não tem apoiado a Ucrânia de forma muito firme, né? Acho que talvez seja essa a principal questão. Ou seja, a gente está passando por um processo na visão ucraniana em que eu vou dizer assim, ele tem sido mais performático
ou seja, baseado em declarações, em discursos, em promessas, do que material, de fato, né, que o Ocidente não tem cooperado suficientemente com a Ucrânia, apesar de passar um ano prometendo suporte total ao país. Né, eu falei, por exemplo, que nenhum país mandou tropas para a Ucrânia, né, então isso, claro, levaria a um escalonamento do conflito, né, tornaria países que não são parte do conflito parte desse conflito, mas de uma forma ou de outra isso acaba sendo visto pelos ucranianos como um apoio meio manco do Ocidente, né, uma promessa de apoio que nunca se realiza. Ao mesmo tempo, o governo ucraniano é altamente corrupto, né, e isso traz um problema para o envio de tropas, né. Mais recentemente, quem chegou em Kiev foi a Janet Yellen, a presidente do Fed, né, o Banco Central. Ele receba mais recursos, né? Então, há uma certa desconfiança com relação à capacidade ucraniana de direcionar recursos, porque tem vários casos de corrupção que andam acontecendo e dinheiro que tem sido desviado desse apoio que deveria ir para o terreno, mas que tem saído aí para a mão de oficiais ucranianos. Bom, a partir da perspectiva do sistema internacional, a gente pode perceber que é, então, né, uma guerra invencível, tanto para um lado quanto para o outro. Tanto a Rússia vai enfrentar problemas com a dominação total dos territórios, sobretudo no norte e ao sul. A gente teve recentemente alguns referendos que não deram certo para a Rússia, nas regiões de Kherson, mais ao sul, e na região de Zaporizhia, mais ao norte, né? Mas, ao mesmo tempo, tampouco os ucranianos vão conseguir expulsar totalmente os russos do território só com forças ucranianas, né? Acho que esse é um aspecto importante também. Ao mesmo tempo, o Ocidente, diferentemente ali daquela época entre a guerra do Iraque, que completa agora 20 anos, né, recentemente, a guerra no Iraque, né, mas nesse caso do Iraque também, mas que completa 20 anos agora, mas também a invasão ao Afeganistão, as intervenções na Síria e na Líbia, mostram que o Ocidente não consegue fazer valer a sua vontade, né? No caso dos Estados Unidos, por exemplo, eles tentam, inclusive, incluir outras questões, como Taiwan, na discussão, o que só torna a questão mais complexa e demonstra, né, e força, de uma forma ou de outra, uma escolha de lados por parte de diferentes países. E isso vem também junto com um não envolvimento dos países em desenvolvimento, né? Eles não têm se envolvido de forma eles pretendem não se comprometer, né? Tem feito, claro, declarações de respeito à soberania territorial da Ucrânia, mas não tem se colocado diretamente contra a Rússia, principalmente no caso de sanções. E nesse sentido, mais recentemente, a posição da China tem se destacado, e talvez a China, tanto em razão da Covid, quanto em razão desse conflito na Ucrânia, tenha finalmente despontado como a potência global que ela sempre foi, né? Mas agora arcando com os custos da responsabilidade de ser uma liderança global específica, né? Essa é uma foto do encontro que aconteceu anteontem entre o Putin e o Xi Jinping, né, os presidentes da Rússia e da China, sendo que a China recentemente estabeleceu um acordo político, uma posição política para a resolução da crise na Ucrânia, né? Quais são os pontos dessa crise, né, dessa posição política da China sobre a resolução política da crise na Ucrânia? Respeito da soberania, abandonar a mentalidade hostil do período da Guerra Fria, que é algo que os Estados Unidos têm colocado. Aquela foto no começo da apresentação é uma foto do embate entre um drone americano e um jato russo, né, que recentemente aconteceu no Mar Negro, né? Então, a gente tem aí algumas mentalidades hostis na perspectiva chinesa com relação a isso. Cessar as hostilidades, retomar diálogo de paz, resolver a crise humanitária, sobretudo aquela relativa à posição das crianças nesse conflito,
proteger civis e prisioneiros de guerra, manter usinas nucleares em segurança, reduzir riscos estratégicos, facilitar a exportação de grãos e parar as sanções unilaterais. Sobretudo, a manutenção da economia global e a promoção da reconstrução depois do conflito. Depois eu encaminho para o professor Felipe, se vocês quiserem essa apresentação, e aí vocês podem pegar com mais calma as questões que foram apontadas, né? Quais são as questões mais recentes e quais os caminhos que abrem antes da gente terminar essa primeira parte de contextualização do conflito, né? As notícias mais recentes dão conta da atuação de um corpo de voluntários russos contra a guerra. Eles teriam sido responsáveis por atos de sabotagem, assim como diretamente responsáveis por ataques em território russo. Isso traz a possibilidade de uma guerra civil num país com armamentos nucleares, algo pelo qual a gente nunca passou. Isso representa apenas alguns dos aspectos pelos quais a gente tem andado e caminhado recentemente nesse conflito, que tem mostrado que a gente, de uma forma ou de outra, tem passado por águas nunca antes navegadas, né? Essas notícias não têm mais aparecido, talvez tenham sido só notícias sensacionalistas, mas isso é uma possibilidade que está acontecendo. Os países em desenvolvimento têm se colocado como atores fundamentais, até por não se envolverem na guerra e por tanto o Ocidente, a Ucrânia, a Rússia, a China, terem dependências significativas relativamente a esses conflitos, né, a esses países. Por exemplo, com o engajamento internacional do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, apresentando o Brasil como um ator neutro e que pode auxiliar na construção da paz, né? Até pela sua participação e contato com países da África, com países do Oriente Médio, do Sul da Ásia, enfim, o Brasil tem aparecido como um representante do Sul global, que, a partir do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, tem assumido essas responsabilidades. Na próxima semana, o Lula vai para a China, né, para fazer uma visita em que a discussão sobre a guerra na Ucrânia está no centro dos debates, né? E, de uma forma ou de outra, a gente estava, mais recentemente, num momento de relativo otimismo com relação ao fim da guerra, né? Só que, ao mesmo tempo, esses momentos onde a gente, de uma forma ou de outra, fica mais otimista, acabam sucumbindo a pretensões individuais de líderes nacionais. Como foi o caso do Boris Johnson, que era o primeiro-ministro do Reino Unido, no verão de 2022, ele atiçou a fogueira, digamos assim, quando ele prometeu para o Zelensky apoio de tropas no território ucraniano, e fez com que o Zelensky parasse de fazer conversas de paz com a Rússia. Daqui a pouco a gente vai ter eleições nos Estados Unidos, a gente teve mais no final do ano também eleições legislativas lá, e a manutenção da união política da União Europeia, com as figuras tanto da Ursula von der Leyen como da chanceler, né, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, a Baerbock, né? Bom, só para a gente terminar sobre o que esse conflito representa para nós, né, nesse mundo. Tem um livro muito interessante chamado Dicionário de Política, organizado pelo Norberto Bobbio, pelo Nicola Matteucci e pelo Gianfranco Pasquino. E o Humberto Gori escreve o verbete sobre guerras, né, e ele vai classificar um pouco do que são as guerras nesses conflitos, né? Ele vai falar que são 4 características: atividade militar, alto grau de tensão da opinião pública, adoção de normas jurídicas atípicas referentes às vigentes no período de paz, e uma progressiva integração política dentro das estruturas estatais dos beligerantes. Como que a gente pode analisar esse conflito, então, que a gente acabou de contextualizar diante dessas características, né? Em termos militares, esse conflito apresenta principalmente 3 faces, né? A gente tem, por exemplo, equipamentos altamente tecnificados, tecnologia bélica de ponta, sendo utilizada ou potencialmente sendo utilizada nesse conflito. É o caso do míssil hipersônico russo, que ainda não foi utilizado no conflito, mas que está à disposição da Rússia. Né, o que é um míssil hipersônico? É um míssil indetectável, né, porque ele vai além da velocidade do som e, portanto, ele não é detectável pela tecnologia de radar utilizada ainda hoje, né? Ao mesmo tempo, a gente tem grupos paramilitares extremistas, tanto neonazistas, quanto étnicos, no caso, por exemplo, dos Kadyrov, né, os
os chechenos, que são utilizados pela Rússia como polícia nacional ali nos territórios ocupados, que foram incorporados aos exércitos nacionais da Ucrânia e da Rússia, trazendo vários problemas, né? O batalhão Azov, o Pravый Sector, são grupos paramilitares neonazis que atuavam na Ucrânia e que tiveram que ser incorporados às forças armadas ucranianas, porque a Ucrânia começou a receber um monte de sanções porque tinha um grupo armado neonazista. Né? Então, essas mudanças são importantes. E, ao mesmo tempo, no caso da Rússia, a gente tem o papel de empresas militares privadas, como o Grupo Wagner, que está atuando de uma forma diferente do que aconteceu em outros conflitos, de forma direta da linha de frente. Tá? Deixa eu ver aqui. Então, atuação no terreno, envolvendo tecnologias desenvolvidas nas últimas guerras, como, por exemplo, a gente pode contrastar, por exemplo, com a Guerra do Golfo, a invasão do Iraque, em que a supremacia militar, por exemplo, dos Estados Unidos, na parte aérea foi fundamental, né, mas que nesse caso a gente tem uma convivência de tanques com drones, com mísseis hipersônicos, mas também com combate Deixa eu ver, peraí que o Felipe me avisou aqui que o slide não está passando. Estou tentando mudar aqui. E de qualquer forma, enfim, deixa eu fazer de uma forma diferente aqui. A gente tem essa atuação desses grupos de uma forma ou de outra diferentes, né, atuando. Então aqui, eu imagino que vocês estejam vendo agora o slide. Deixa tem... eu aproveitar. Eu acho que teve uma imagem do Putin e do Xi Jinping com as suas bandeiras gigantes, não teve? Aqui? Isso, essa não tinha aparecido ainda também. Tá. Bom, então tem bastante coisa que não apareceu. Nem essa outra imagem. A gente estava ouvindo você, só não apareceu as imagens. Tá, agora tá aparecendo, né? Agora tá, os mísseis hipersônicos e o Grupo Wagner, é isso aí. Isso, vocês têm ali o míssil hipersônico na imagem azul, embaixo um membro do batalhão Azov, esse que está num campo, né? E do outro lado, um membro do Grupo Wagner, né, que tem utilizado prisioneiros, né, criminosos que são presos, estão nas prisões russas, que são utilizados como voluntários ou mercenários nesse conflito, né. Por outro lado, a gente tem o tensionamento da opinião pública, né, então a gente tem a propaganda sendo utilizada de forma bem significativa, e acho que no caso desse conflito, de duas formas diferentes, né. A gente tem uma atuação, digamos assim, impeditiva, uma censura tanto a aplicativos, a noticiário, a canais de notícias, né? Aqui na Europa, por exemplo, a gente não pode acessar os canais russos, né, por decisão da União Europeia. A gente não pode ver o que está sendo falado, o que é uma coisa meio burra até, né? Porque a gente não pode, a gente não sabe o que está sendo argumentado do outro lado para contra-argumentar, ou enfim, né? Só que essa propaganda, ela também pode ser feita de forma positiva, ou seja, criando discursos que esses sim devem circular, né? E aí ficou muito feio. Pegou muito mal para o Zelensky e para a esposa dele, a primeira-dama, quando eles participaram de um ensaio da Vogue, né? Em meio às ruínas, né, do Palácio Presidencial e tudo mais, mas sempre essa, né, tentativa de vender essa imagem, né, de enviar essa imagem da luta, né, ucraniana contra a população. Né, então, algumas coisas que vêm acontecendo. A proliferação de bandeiras russas e ucranianas em nomes de usuários em redes sociais, como no Twitter, como no Facebook, como, enfim, no Instagram, no TikTok. Ações performativas que em nada ajudam o esforço de guerra, como a mudança de nome de drinks, ou a forma como passa-se a referenciar
o nome da capital ucraniana, né? Então tem um drink muito famoso chamado Moscow Mule, que foi mudado para Kiev Mule, né? Então você tem essa mudança, tanto, né? Ou seja, os Estados Unidos fizeram a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial, ao mudar o nome de batata frita para batatas da liberdade, né? Então é uma coisa quase performática, né? E sem muito apoio. Mas a gente tem ações práticas mesmo, né? Ou seja, explosão do gasoduto Nord Stream, que levava gás da Rússia até a Alemanha, presença constante do pessoal militar, ou ligado às burocracias, ou a empresas bélicas, comentando em jornais, revistas, na TV, em YouTube, enfim, aquilo que acontece no conflito, e a participação do presidente Volodymyr Zelensky, de forma ativa em fóruns internacionais, eventos de audiência massiva, em mídias de grande circulação. Ele tentou, por exemplo, aparecer recentemente no Oscar, e não permitiram, né, porque não era um evento, na visão dos organizadores, onde cabia a participação dele, né. Isso também diz respeito às sanções econômicas que estão sendo aplicadas. Esse mapa apresenta os países, a Rússia, né, e a Bielorrússia, em vermelho, e os países que estão aplicando sanções de grande monta, que estão em azul, de pequena monta, que estão em verde, e os países que estão servindo de ponte para a economia russa, né? Então a gente tem, sobretudo, a Europa, os Estados Unidos, a Austrália, o Japão, né, o Bangladesh promovendo essas sanções contra a Rússia. A gente tem Egito, Marrocos, África do Sul, Iraque, Chile, Índia, aplicando sanções pontuais, e a Turquia, o Cazaquistão e a China, sobretudo, têm servido como pontes para a economia russa, né? Essas sanções, elas têm a natureza de serem aquelas atividades não típicas, né? Aquelas atividades que vêm sendo tomadas em razão da guerra e que não seriam tomadas em momentos de paz, envolvendo a atuação do Abramovich, que eu falei para vocês mais cedo, né? Recentemente circulou essa história de que ele estaria pensando em comprar um time aqui no Brasil, justamente porque, como ele tem proximidade com o Putin, ele foi sancionado no Reino Unido e teve que vender o Chelsea, né? Então existe a possibilidade aí dele comprar o time em outros países, mas principalmente aqui no Brasil, né? Aí no Brasil, enfim, nessa discussão. A gente tem que pensar, então, que essas ações de exceção, elas acontecem numa divisão entre países que são beligerantes, estão envolvidos na guerra, e países não beligerantes, né? Os países beligerantes são aqueles que estão em envolvimento direto na luta armada. E, nesse caso, a gente tem uma diminuição dos atores envolvidos. Vocês vão se lembrar que o começo da guerra se deu quando a Rússia reconheceu Donetsk e Luhansk como duas regiões independentes da Ucrânia. O que aconteceu em outubro de 2022, essas regiões votaram para se reunir à Federação Russa, né? Então a gente tem uma diminuição no número de estados envolvidos, né? E hoje elas fazem parte do território da Federação Russa, claro que ainda em disputa em razão do conflito, né? Os países que não estão diretamente envolvidos no conflito podem aplicar outros tipos de ações, sanções econômicas, impedir o acesso, né, ou impedir a entrada de determinados indivíduos ou grupos em seus territórios, confisco de bens, como aconteceu muito no Reino Unido com os oligarcas russos, e, claro, isso vai ser aplicado também pela Rússia como regra de reciprocidade. Na diplomacia a gente tem essa visão de reciprocidade, o que um país faz com o outro, ele recebe na mesma moeda, e mais recentemente a Rússia tem atuado também nesse sentido, né? Agora, por que as sanções não têm funcionado com relação à economia russa? Porque as economias da Europa e dos Estados Unidos têm encontrado alternativas, né? Então, esse é o mapinha das sanções, como eu já mostrei para vocês. Em amarelo, né, tá a região da Europa e a região da América do Norte, que não tem feito negócios diretamente com a Rússia, mas tem se utilizado, sobretudo, das monarquias absolutistas do Golfo. Abu Dhabi, Kuwait, Doha, Emirados Árabes Unidos, Catar, enfim, como pontes financeiras. Então, eles não podem vender para empresas russas, mas eles vão vender para um intermediário que está na região do Golfo, e a partir daí mandar para a China, mandar para a Turquia, mandar para a Rússia, né?
Então, isso significa que a economia ocidental já não é uma economia central no mundo. Existem alternativas a ela, e isso é muito importante para nós. Para a gente encaminhar para o término, né, a integração política tem acontecido, né, o poder político na Rússia já era concentrado no Putin, só que o que começou a acontecer? Vocês lembram daqueles 65% dos russos que eram contra, na verdade, para quem não importava a atuação do governo. Com o conflito, o Putin teve que cada vez mais buscar apoio na população, e aí a gente teve uma virada autoritária do regime, que era antes só iliberal, e passou a ser considerado por muitos analistas como autoritário, cobrando das pessoas apoio direto, né, e impedindo manifestações de oposição. Já na Ucrânia, o desafio foi concentrar o poder no cargo do Zelensky, porque a Ucrânia, depois da Revolução de 2003 e 2014, era um país semipresidencialista, ou seja, você tinha o presidente, mas você também tinha o primeiro-ministro. E quem faz o governo é o primeiro-ministro. Então você precisou, né, puxar esse governo para as mãos do presidente. Também a invasão militar faz com que a militarização seja interna, transformar a polícia em exército, em guarda nacional, né, treinar jovens ucranianos. Teve algumas medidas, como, por exemplo, impedir a saída de homens da Ucrânia, do território ucraniano, para que eles fossem lutar contra os russos. Enfim, a força dos bilionários e a corrupção, que eu já falei, e a relação entre ser um governo comandado a partir da capital, ou seja, um governo unitário, ou um governo que dá para as regiões um certo grau de autonomia, como é o caso do Brasil, né? Isso é visto, só que isso também é visto em outros países. Essa integração política, ela está acontecendo também na China, nos Estados Unidos, que tem utilizado muito o conflito na Ucrânia como catalisador político, né? Esse é o caso, aí é uma fotinho tanto do ministro das Relações Exteriores da China, quanto dos Estados Unidos, né, o Antony Blinken. No caso da União Europeia, eu diria também da OTAN, né, integrando outros países e renovando a sua natureza, mas também do Reino Unido, que assinou um pacto trilateral com a Polônia e com a Ucrânia, fortalecendo a sua presença ali no leste europeu, depois de sair da União Europeia no Brexit em 2016. E claro, isso tem a ver, de uma forma ou de outra, com o mundo como um todo. Porque isso está relativo a uma reorganização das regiões mundiais. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Austrália assinaram recentemente um pacto de segurança chamado AUKUS, que recoloca, né, a posição. A gente até tem que representar por essa cartografia estranha, né, que não nos é muito comum, porque essa ligação não é comum, né, mas centraliza de uma forma ou de outra o conflito ucraniano em meio a mudanças mais globais que andam acontecendo, né? E aí, por fim, um desafio que me foi lançado pelos professores Felipe e Xixo é a relação do Brasil com esse conflito, né? Recentemente, o Lula e o Biden estiveram reunidos, né, e emitiram um comunicado que falou também sobre a questão da Ucrânia, né? Aí esse trechinho em específico do comunicado fala sobre questões internacionais. E aí eu queria chamar a atenção para essa parte em azul. Ambos os presidentes lamentaram a violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia e a anexação de partes do seu território como violações flagrantes do direito internacional, e conclamaram uma paz justa e duradoura. Os líderes expressaram preocupação com os efeitos globais do conflito na segurança energética e alimentar, especialmente nas regiões mais pobres do planeta, e externaram um apoio ao funcionamento pleno da iniciativa de grãos do Mar Negro. E isso, gente, demonstra uma preocupação importante com as mudanças climáticas, né, e com a exploração do meio ambiente. O Lula, vocês se lembram, fez um pronunciamento que ficou meio polêmico, de que tanto Rússia quanto Ucrânia têm responsabilidade no conflito. Nessa reunião com o Biden, o que ele buscou colocar foi justamente, na verdade, ele recebeu apoio do Biden em troca dele falar que a Ucrânia não tem culpa no conflito. E servir mais ou menos como uma ligação. E mais do que isso, antes da visita do Lula aos Estados Unidos, a nossa ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, esteve reunida com um enviado especial para questões climáticas dos Estados Unidos, o John Kerry,
para desbloquear fundos, né, dinheiro do Fundo Amazônia que tinha sido bloqueado durante o governo do Bolsonaro. E esse desbloqueio, com certeza, veio Rússia mais próximo da Ucrânia, ainda que numa certa neutralidade. E, de fato, a China e o Brasil têm assumido essa posição de negociadores, entre aspas, neutros, né, ou representantes dos interesses da Rússia e, não vou dizer do Ocidente, né, mas da Ucrânia dentro dessa ligação. Também, recentemente, o tratado sobre o alto mar, que foi fechado, né, faz algumas semanas atrás, também demonstra uma preocupação com essa questão das mudanças climáticas. E, claro, demonstra essas mudanças que a gente está observando recentemente. Ao observar, portanto, aquilo que vai acontecer agora, daqui a uma semana ou duas, no encontro entre o Lula e a China, em que a questão da guerra na Ucrânia vai estar no centro. Eu queria chegar nesse mapinha em específico, né, que demonstra essas triangulações, né? Na verdade, o que a gente está observando no cenário internacional hoje é talvez uma nova regionalização do mundo, né? Ou seja, uma nova realidade em que as regiões não são tão díspares entre si, o Ocidente não consegue impor sua vontade, o que significa que as outras regiões têm um grau de autonomia maior, e a gente tem uma ligação muito importante num bloco chamado BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, como mediadores desses interesses. Brasil e África do Sul como representantes do Sul global, a China como grande potência e a Rússia com seus interesses regionais também na Ucrânia, que tem que obrigatoriamente negociar com o Ocidente. Obviamente, o nosso esse mapinha que está assim confuso diz respeito também a um projeto que tanto pega questões de recursos naturais, muito ligados à questão das mudanças climáticas e à conservação da Amazônia, por exemplo, com projetos geopolíticos. Esse mapinha aqui que eu mostrei antes não é tão diferente do grande projeto chinês para a Organização da Economia Mundial, que é a chamada Rota e a Seda. Bom, para terminar, eu queria terminar um pouco com um certo espanto, né? Onde a personagem lá do Shakespeare, né, a Miranda, encontra o Galileu, né, um encontro fictício entre os dois, digamos assim, né, porque a Miranda, quando chega um grupo de europeus para colonizar a ilha onde ela mora, ela fala, admirável mundo novo, em que vivem pessoas tais, né? Talvez a gente não esteja mais naquela época de esperar a transição do sistema internacional, e talvez a gente já tenha transicionado, só que a gente não prestou atenção. Então a gente tem que ter espanto com o nosso mundo para entender como é que ele funciona. E dizem que o Galileu, quando ele foi julgado pela Inquisição, ele aceitou que o Sol girava em torno da Terra, mas ele murmurou, né, e por se move, né, ou seja, ainda assim se move, né, as coisas escapam do nosso controle de uma forma ou de outra, e acho que a gente sempre tem que ter em mente que as coisas estão acontecendo, independentemente daquilo que a gente queira. Acho que é isso, muito obrigado. Aguijaveté, na língua da população originária da minha região, né, aí de Curitiba, ou dos Caigangue, enfim, agradeço muito, os Guarani também, né, agradeço muito essa oportunidade de conversar com vocês. Felipe. Agora vocês podem bater palma que ele vai ouvir que eu liguei o microfone. Muito bem, muito bem, muito bem.